eu decidi de última hora fazer a prova da segunda fase da Defensoria Pública de Santa Catarina. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o José Ribeiro, o @defensorarei, e hoje a gente vai falar de reprovação. E o que a prova de segunda fase da Defensoria de Santa Catarina tem a ver com esse tema? Bem, eu me peguei semana passada muito temeroso em relação a essa prova da segunda fase que eu ainda vou fazer nessa semana. E aí, eu não estava refletindo muito sobre como eu estava me sentindo em relação a essa prova. Até que, no fim de semana, tudo foi ficando um pouco mais claro. Eu sou uma pessoa que nunca tive medo de reprovar, sabe? Mas eu sempre tive medo de prova. Eu acho que são duas coisas diferentes. Você pode temer a prova, mas eu acho que o importante é você não ter medo de reprovar, entendeu? Porque, de fato, é sempre uma possibilidade. Não importa o quão preparado você esteja, o seu emocional pode te afetar, ou então vice-versa, você pode estar emocionalmente muito bem preparado, mas talvez ali faltou alguma coisa a mais na preparação em relação ao conteúdo. Enfim, a reprovação é uma possibilidade. Vamos partir aqui dessa premissa. Então, o que aconteceu? Eu percebi que em relação a essa segunda fase de Santa Catarina, eu tava com muito medo, não só da prova, mas também da reprovação. Sempre, quando eu vou fazer algum certame, bate a incerteza, né? Será que eu tô preparado para essa prova? Só que, diferentemente de outras ocasiões, nessa teve uma coisa que tava me incomodando muito. Uma coisa que eu não sabia da onde estava vindo aquela angústia. Mas aí, parando para refletir um pouco, eu percebi que era isso. Eu tava com medo de reprovar. Eu ainda não fiz a prova vai ser nesse fim de semana agora. Mas eu achei importante falar sobre isso, porque eu acho que a minha relação com as provas sempre foi de muita curiosidade. E eu acho que isso é uma coisa saudável, sabe? Você fazer a prova e não achar que aquela é a prova da sua vida. Eu acho que isso permite com que você tenha espaço para crescimento. Se você adota essa perspectiva de que tudo bem, eu me preparei, eu dei o meu melhor dentro das minhas possibilidades e agora eu vou fazer essa prova. Pode ser que eu passe, pode ser que eu não passe, e se eu não passar, eu vou tentar extrair o máximo dessa experiência. Foi assim que eu sempre lidei com prova, e eu acho que o estudo, ele é algo transformador em diversos sentidos. E também o estudo, ele não se perde, galera. Ele não é uma coisa ali que você tá estudando e você vai fazer uma outra prova e você já esqueceu de tudo. Não, se você mantiver a constância, é uma coisa cumulativa, entendeu? Então, assim, é um espaço para crescimento. Tudo bem que tem também a questão financeira, né, que impacta muito, principalmente para quem ainda não está trabalhando, mas mesmo assim, antes de eu ser nomeado no TJDFT, eu sempre tinha essa perspectiva, esse olhar mais curioso, entendeu? Porque e aqui a gente volta muito em um tópico que a gente sempre comenta aqui nos episódios com os convidados, que é sobre a persistência, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo os concursos de servidor entre os anos de 2021 e 2022, eu me endividei para conseguir pagar as passagens de avião, as inscrições, e
passagem de ônibus também, porque eu fiz muito concurso aqui no DF e no Goiás, porque eu sou natural do Tocantins, então na época eu morava lá, e eu era estagiário de pós-graduação na época. Não ganhava muito, não. Era em torno de 1.500, 1.600, contando com a bolsa de transporte, de auxílio transporte. Mas eu fingia que não tava com aquela circunstância, claro, né, pagando, né, pessoal, sendo adimplente, mas não deixando aquilo ser um peso, porque eu sempre focava em ir fazer a prova e conseguir extrair alguma coisa dela. E eu já reprovei em muitas provas, mas eu nunca tive medo de reprovar. E eu sempre também falei, eu vou fazer a prova tal, eu vou fazer aquilo, e nunca tive medo, assim, sabe, também, porque, cara, eu acho que falar de aprovação é legal, falar de reprovação não é tão legal, mas inevitavelmente, a não ser que você seja um super gênio e uma exceção à regra que a gente observa no mundo dos concursos, a reprovação vai fazer parte em algum momento de sua trajetória. E no último episódio com a Suelen, a doutora Suelen Braga, ela comentou de uma chefia dela que reprovou em 43 provas até chegar no cargo de promotor de justiça. E isso não desmerece em nada, né? Como ela mesma falou, isso só reforça a resiliência e a persistência que a chefia dela teve para chegar onde chegou. E eu até me perdi porque esse episódio não tá tendo roteiro. Mas eu senti que era algo que eu precisava falar. E então aqui estamos falando de reprovações. Bem, eu acho que eu vou listar então algumas das provas em que eu reprovei. Eu vou começar bem no começo, de quando eu comecei a fazer prova de concurso. Eu lembro que eu fazia primeiramente prova de concurso de nível médio, foi lá por volta de 2019 e eu ainda tava assim, mergulhando ali no rasinho dessa vida de concurso e eu acho que eu fiz a prova do IFTO e foi a prova do IFTO e assim, a quantidade de inscritos não era nada assim comparado em relação a esses concursos maiores, mas naquele primeiro momento foi uma coisa que me surpreendeu bastante, a quantidade de candidatos por vaga. E aí bateu a primeira incerteza, assim, né, de quando a gente tem uma reprovação e a gente fica, meu Deus, esse tanto de gente, como que eu vou conseguir fazer para chegar lá e ter uma vaga futuramente? Mas enfim, continuei fazendo. Nessa época eu ainda estava na faculdade e em 2019 eu consegui a aprovação no meu primeiro concurso, foi no CREA Tocantins, de nível médio, e não fui nomeado assim de imediato. Mas aí depois veio a pandemia, né? E aí durante a pandemia não teve prova, e quando tudo retomou, acho que a primeira prova que teve pós-pandemia, presencialmente, foi da Polícia Federal ou da PRF, eu não lembro. Mas eu fui fazer porque eu nunca quis carreira policial, mas eu sempre prezei também por experiência de prova, né? Porque quando você vai fazer prova, ainda mais quando é uma que você realmente quer, você sente aquela tensão de estar naquele local, de se ver privado, assim, né, de poder levantar espontaneamente, ir ao banheiro quando quiser. Então, foi uma experiência importante. Eu fiz, então, né, resumindo, a prova da PRF e da PF no ano de 2021 e
Não passei, obviamente, mas eu também estudei um pouco de contabilidade. Meu Deus, o que foi isso? Mas, enfim, fiz, reprovei e depois eu também fiz a. E aí eu. Ah, e depois disso eu fiz a prova da OAB. Aí deu tudo certo na OAB, na primeira, na segunda fase. E aí depois disso eu fui fazer a prova do TJ Goiás. E também deu certo, mas a gente tem que falar da reprovação, gente. Eu só tô tentando recuperar na memória todos os concursos que eu fiz. E agora eu lembrei, e agora a gente vai entrar em um outro que eu reprovei, que foi de analista da Defensoria Pública de Rondônia. Foi bem acho que janeiro de 2022, e nossa, foi uma luta para eu poder fazer essa prova, porque na época eu tava morando em Palmas, no Tocantins, e lá não tem muito fluxo de voo, sabe? Então as passagens são muito caras e especificamente em relação à Defensoria Pública de Rondônia, eles cancelaram meu voo. E aí eu tive que ir para outra companhia aérea, ficar tipo fazendo um monte de conexão. Gente, para vocês terem ideia, o voo demorou 17 horas. Mas mesmo assim eu fui lá fazer a prova totalmente exausto. E eu lembro que em relação a essa prova, não tinha nenhuma revisão de véspera. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Mas enfim, fui lá e fiz. E essa prova foi muito importante porque assim, eu tava estudando, me preparando para ela. Eu queria realmente, né, passar. Só que eu não passei. Mas teve, eu acho que a partir dali teve uma mudança, assim, em como eu lidava com uma reprovação. Eu não fazia simplesmente a prova por fazer, sabe? Eu tava ali fazendo a prova e se eu reprovasse, mesmo não reprovando, as que eu errasse, as questões que eu errasse, eu buscaria extrair o motivo de eu ter errado e também compreender a resposta. Porque é assim que eu sempre fiz estudando, né, questões de concurso, porque que em relação a uma prova seria diferente. Na verdade, seria ainda mais importante, né? E aí, enfim, eu lembro que nessa prova teve uma questão em relação à teoria adotada pelo Código Civil, sabe? Aquela teoria natalista, concepcionista, e essa eu tinha errado e dali em diante nunca mais errei, gente. Internalizei e tá vendo tanto que errar é importante pro nosso próprio crescimento, porque, cara, se você acerta, às vezes você não se recorda muito ali daquela questão ou daquela prova, daquele assunto. Se você erra, dói muito, principalmente quando você reprova. Mas isso também te ajuda a crescer se você estiver aberto a assimilar essa experiência como um ponto, uma abertura ali para que você mesmo cresça, entendeu? A partir do seu erro. Porque eu acho que a experiência humana também é muito isso, né? A gente aprende com os nossos erros e com isso também vem a própria maturidade. Certo. Depois da Defensoria de Rondônia, eu não me recordo se teve outra. Eu acho que foi a Defensoria do DF. E aí a Defensoria do DF foi para analista. Gente, nossa, essa prova, meus amigos, gente, sério, juro, essa prova, assim, foi a prova que eu mais estudei, assim, sabe? E estudando para analista do DF, eu lembro que na época o pessoal falava que era um edital de mini defensor, e era mesmo. Só que nossa preparação foi incrível, assim, sabe? Ali que eu percebi que realmente eu tava mirando na carreira certa, que seria de defensor público, mas que na época eu ainda não estava fazendo prova, porque primeiramente eu queria ser servidor, né, ter um cargo público. E, enfim,
fiz a prova lá do DF, também passei. E depois dela, eu estava inscrito no Ministério Público de Goiás, no TJDFT e no TJ Tocantins. Depois da DPDF, eu fiz a prova do MP Goiás e nessa eu também não passei. Mas eu sempre fui tirando lições, gente, de todas as provas. E essa prova do MP Goiás, eu acertei o gabarito da discursiva, só que eu não fui para a etapa discursiva, né? Era um número muito limitado de vagas, e só que aquela prova discursiva me ajudou muito a entender, a conseguir explicar melhor a diferença entre estelionato e o furto, né? E, enfim, depois dessa prova, teve a prova do TJDFT, que é o cargo que eu tô hoje, e que também eu já tava no embalo da DPDF, eu mantive, só fiz umas adaptações, deu certo, e depois eu fiz a prova do TJ Tocantins, que também deu certo. Mas depois disso, e o TJ Tocantins foi em junho de 2022. E aí depois passou julho e em agosto eu direcionei meus estudos efetivamente para a carreira de defensor público. A primeira prova que eu fiz para defensor foi a de Mato Grosso, em 2022, acho que foi em outubro. Não, foi em setembro. Não lembro. Mas enfim, foi a primeira que eu fiz. Nessa prova, como vocês sabem, ou se não sabem, eu vou explicar. A prova de defensor público contém 3 etapas. A primeira é a objetiva. Se você for habilitado no corte, você vai para a segunda fase, que é a discursiva. Se você passar na segunda fase, você vai para a terceira e última fase eliminatória, que é a fase oral. E aí, nessa prova do Mato Grosso, foi a minha primeira prova para defensor público, foi a FCC. E eu avancei para a segunda fase. Foi um choque. Foi um choque muito grande, porque eu não tava esperando isso. Eu tava indo fazer a prova porque eu fiquei assim, eu vou ter que fazer 1 hora, né? E aí eu já tinha começado a estudar e eu falei, vamos lá. E aí fui para a segunda fase. Mas essa prova da segunda fase veio num momento em que a minha vida tava começando a ficar muito atribulada. Porque eu tinha passado no concurso do TJDFT e aí saiu a convocação. E aí, gente, eu tive que mudar de estado. Eu saí lá de Palmas do Tocantins para vir aqui para Brasília, no Distrito Federal. E aí, correria, gente, com exame que você tem que fazer para tomar posse e caçando lugar para ficar de aluguel. Eu nunca tinha morado de aluguel por conta própria, sabe? Então, era tudo muito novo. E aí, enfim, mudei. Só que aí a prova era em janeiro de 2023, eu acho. Janeiro ou fevereiro. E da segunda fase do Mato Grosso, né? E aí eu tava nisso de estudar para a segunda fase, mas também fazer os exames, ir atrás de mudança e... enfim, foi bem complicado. E aí eu fiz a prova da segunda fase, eu reprovei, mas também, olha só, gente, é sério. Reprovar é chato, é ruim, é difícil, mas você tem que estar aberto a essa possibilidade e abraçar ela como um passo ali da sua trajetória que vai estar presente, sabe? Olha só, na prova da segunda fase do Mato Grosso da Defensoria, eu nunca mais esqueci qual é a teoria adotada pelo Código Penal em relação à tentativa. Qual é? É a teoria objetivo formal. Por quê? Porque eu errei na prova da segunda fase do Mato Grosso. Gente, eu vi essa questão e eu fiquei, o
que esse examinador tá querendo? Foi a minha primeira prova de segunda fase, a propósito, né? E aí, enfim, depois que saiu o gabarito, eu aprendi ali e, enfim, a gente está voltando aqui no que eu falei inicialmente, né? Reprovação é importante e é uma coisa construtiva se você souber extrair o melhor disso. E, enfim, aí depois do Mato Grosso, eu já aqui em Brasília, né? Estava inscrito na Defensoria Pública de São Paulo, a primeira fase. Foi a FCC também, mas eram examinadores, ou melhor, eram defensores públicos que tinham elaborado as questões. E aí eu fiz essa prova, gente, foi um massacre. Foi a pior prova da minha vida. Eu fiquei muito mal depois do resultado, porque eu acho que eu também tava com um pouco de prepotência, entendeu? Porque eu tava na minha cabeça assim, gente, se a primeira prova de defensor público que eu fiz, eu passei, então aqui nessa de São Paulo, não tem como eu não passar. E ainda mais porque eu tava estudando ainda mais para defensor público, né, por mais tempo do que a prova da Defensoria do Mato Grosso. Mas teve como sim, gente. E aí eu acho que também veio uma lição, não só em termos de conteúdo, e do conteúdo eu já vou falar agora um pouco do que eu aprendi nessa prova da Defensoria de São Paulo, mas especialmente em relação a essa questão de a gente saber se situar e não querer e não ter essa prepotência, sabe? Você ir fazer a prova com humildade e nessa abertura, sabe? De você estar aberto, você abrir um espaço ali para uma possível falha, entendeu? Por mais que você queira aquela prova, por mais que, enfim, é importante. E nessa prova aí de São Paulo, eu aprendi duas coisas, gente. A lei de terras, o impacto dela em relação aos latifúndios no Brasil, porque caiu. Pergunta específica dessa lei de terra, eu acho que é de 1850, que eu vi aquilo e eu fiquei, gente, por que estão cobrando uma lei de 1850? Mas aí você já consegue perceber que eu realmente não estava muito preparado, porque é uma lei importante para compreender essa questão fundiária, essa questão da propriedade no Brasil, e eu estava um pouco alheio a isso, né? Mas também foi muito importante e eu sempre volto nessa questão porque eu achei ela genial. Porque nessa prova da Defensoria Pública de São Paulo de 2023 caiu uma questão diferenciando a curadoria especial, que é uma função da Defensoria Pública, da questão da curatela no direito civil. E foi uma questão muito bem feita, gente. Foi uma questão que era um oficial de justiça que tinha ido lá citar, e aí o citando era uma pessoa incapaz. E aí eu não vou me lembrar de detalhes, mas foi ali que eu vi que tinha essa diferença e que essa diferença era muito importante para provas de defensoria pública. Enfim, experiência, né? Vivência. Depois da Defensoria Pública de São Paulo, eu fiquei assim, e aí eu fiquei assim, gente, não tá com nenhum outro edital, pelo que eu me lembro, né, na época, não tava com nenhum edital aberto, só que aí estavam saindo provas de outras carreiras. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Vou fazer. E aí eu fui fazer, eu já estava muito certo de que eu queria a Defensoria Pública, mas essa prova de São Paulo tinha me deixado assim meio baqueado. E aí eu falei assim para mim mesmo, gente, eu preciso de mais experiência de prova também para a prova de membro, né? Porque as experiências que eu tive sempre foram com provas de técnico e analista. E aí, em relação à prova de membro,
agora aqui um parênteses, eu lembrei que eu já fiz uma prova de membro, que foi a Defensoria do Tocantins, para defensor, mas nessa época eu não estava estudando especificamente para defensor. Foi mais porque eu estava estudando para concurso, estava estudando para a prova de analista técnico, e era lá no meu próprio estado. E aí eu sempre tive curiosidade também para saber qual seria a sensação de fazer essa prova para membro. E aí eu fui lá e fiz essa de defensor, acho que em 2022, e não passei, né, para a segunda fase. Eu acho que eu fiquei a 6 pontos do corte, mas eu também nem dei muita bola, né, porque eu não estava estudando especificamente para defensor. Enfim, aí, voltando aqui para a história, teve essa Defensoria Pública de São Paulo, estava sem provas de Defensoria Pública, e aí eu decidi fazer provas de outras carreiras conforme iam surgindo os editais. E aí eu me inscrevi no TJ do Rio de Janeiro para juiz em 2023. Depois eu fui fazer a prova do Ministério Público de Minas, que, nossa, gente, tem uma fama muito difícil, né? O Ministério Público de lá, em relação à prova que eu digo, né? Porque é uma prova muito, muito difícil, principalmente acho que na discursiva, né? Parece, ou é na prova oral, não lembro. Mas aí eu fui fazer e aí eu reprovei nas duas, né? Não fui para a segunda fase, mas eu aprendi duas coisas. Na prova do TJRJ, caiu uma questão do CDC, que era da responsabilidade de empresas e sociedades, que aí, gente, desse meu erro saiu um macete que eu criei, eu até postei no meu Instagram, que tá lá, é a responsabilidade das sociedades empresárias, que tem um macetinho que é tipo assim, co-ligadas, empresas co-ligadas, culpa, empresas subsidiárias ou subcontroladas, ou melhor, controladas. Eu me perdendo no próprio macete, gente, mas é porque vem na cabeça aos poucos, né? Empresas controladas, a responsabilidade é subsidiária, porque aí você lembra de sublingual, enfim. E aí depois, na prova do Ministério Público de Minas, eu aprendi que realmente o desenho institucional do Ministério Público é muito próximo da Defensoria Pública, e nessa prova caiu a questão da inconstitucionalidade progressiva. Essa eu acertei, mas eu achei muito interessante ter caído, porque foi muito, muito interessante notar que caiu ali naquela prova, porque era sobre o artigo lá do CPP que fala que o Ministério Público pode ajuizar ação civil, ex-delito, em favor de pessoa hipossuficiente, e essa norma do CPP é uma norma de inconstitucionalidade progressiva, porque à medida em que a Defensoria Pública for se aparelhando, ela vai caminhando no sentido da inconstitucionalidade, né? E, enfim, aí depois dessa, teve a prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Gente, agora aqui vai pesar o clima. Essa prova do Rio de Janeiro, assim como eu tinha estudado muito para a prova de analista da ADPDF, essa prova do Rio de Janeiro foi assim um divisor de águas na minha preparação. Já vou adiantar para vocês que eu não passei para a segunda fase, mas já adianto também que eu sequer consegui concluir a prova objetiva. Mas vamos por partes. Eu me preparei muito para essa prova do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública do Rio é uma instituição que, durante os meus estudos ali de defensoria, eu pude admirar muito a instituição, sabe? Por todo o histórico, enfim. E aí eu tava estudando muito, gente. Eu tava por dentro ali de todas as notícias da instituição e estudei muito, muito mesmo. E aí eu fui fazer a prova, né? Gente, eu tava querendo tanto, mas tanto essa prova, que
eu tava assim, meu Deus, é a prova da minha vida, é aqui, é agora que eu vou ter que passar. Olha só, que eu vou ter que passar. Já começa errado aí. Você não tem que passar, não. Você tem que fazer a prova. E se você passar, ótimo. Se não passar, extrai ali uma lição. Enfim. E aí, nossa, eu falo muito enfim, né? Eu fico ouvindo os episódios que eu posto e só um parênteses aqui, gente. Eu vou tentar me policiar. Eu fui fazer a prova do Rio e aí eu tava querendo muito passar nessa prova, né? E aí eu tive um ataque de pânico, né? Simplesmente, no meio da prova. Porque eu não tinha conseguido dormir direito e aí eu tava muito ansioso. E aí eu fui fazer a prova e lá eu acho que fiz umas 23 questões. Tive o ataque de pânico, fui pro banheiro. E uma indisposição, assim, no estômago. E nossa, foi uma experiência horrível. Eu já tinha tido um ataque de pânico na minha vida anteriormente, mas não tinha sido tão intenso como foi no momento em que eu fui fazer essa prova. E aí depois eu voltei pra sala, a moça não me deixou sair. Eu acho que ela também nem tinha tido noção do que estava acontecendo. Eu comecei a chorar na prova, tava ali, acho que fiz mais umas 4, 6 questões, e aí eu comecei a chorar, porque eu queria muito passar naquela prova, e não dava. Meu emocional ali me derrubou. E aí eu tava com aquela sensação ali de impotência, de não ter nada o que fazer. E aí quando deu a hora de já poder sair sem o caderno de prova, eu saí, fui embora pra minha casa, liguei pra minha mãe, ou melhor, pra minha casa não, que eu tava no Airbnb. Fui pro Airbnb e liguei pra minha mãe, chorei muito. E nesse Airbnb que eu fiquei, eu nunca fiquei em Airbnb desse jeito, porque eu não gosto. Era um quarto dentro de um apartamento lá que a anfitriã morava. E, enfim, aí eu entrei, fui pra lá, pedi uma comidinha leve, e aí depois eu fui beber água. Na hora que eu fui beber água, a anfitriã tava lá e ela perguntou como foi. Aí eu chorei de novo, e aí, enfim, ela foi super fofa, ela me consolou ali. E enfim, aí depois voltei pra casa e aí nesse momento eu fiquei assim, cara, não dá. Agora você tem que focar a sua saúde mental. E aí eu comecei a fazer, eu voltei a fazer terapia, né? Porque eu tinha parado, olha só as ideias da pessoa, eu tinha parado de fazer terapia porque eu precisava estudar. Pobre mente, né, gente? E aí eu voltei a fazer terapia e voltei a fazer coisas que me enriqueceriam. Como, por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei muito foi de música. E aí eu comecei a fazer aulas de canto. E foi um processo muito bom, sabe? Eu me reconectei comigo mesmo. E depois da prova do Rio, teve a prova da Defensoria Pública do Espírito Santo. Foi a FCC. Eu tava estudando, mas, assim, com ritmo mais reduzido. E eu fui fazer essa prova. E eu acho que nessa prova que caiu a questão sobre a visão do túnel. E eu acho que foi isso que eu extraí dessa prova, em termos de conteúdo. Mas eu tava querendo muito fazer essa prova, porque eu fiquei com muito medo depois do Rio de Janeiro. Eu fiquei assim, meu Deus, e se isso começar a acontecer em todas as outras provas? E eu tava muito preocupado com isso. Mas assim, eu nem tava ansioso com a prova, eu tava ansioso em relação à questão do meu psicológico, entendeu? Porque eu tava com muito medo disso começar a virar uma regra ali, sabe? E aí, enfim,
olha só, enfim, meu Deus, calma. Aí eu fui fazer a prova, deu tudo certo em termos do meu psicológico, não tive ataque de pânico e eu saí muito feliz, gente. Eu saí dessa prova muito feliz porque eu vi ali que todo o processo terapêutico depois do Rio de Janeiro foi muito proveitoso e que eu tava ali reconectado comigo mesmo e ciente, né, de todo o processo até a possível futura aprovação. E depois do Espírito Santo eu reganhei assim o ânimo, sabe? Porque eu tava com muito medo entre a prova do Rio de Janeiro e a prova do Espírito Santo. E aí eu fiquei, assim, meio que num limbo, sem saber se aquilo ia acontecer de novo ou não, se eu tava fazendo ali a coisa certa pra mim, no sentido de me abraçar durante esse processo. Mas enfim, depois eu fiz a prova do Espírito Santo, e aí teve a outra prova, foi a Defensoria de Minas. E aí eu voltei a estudar muito, assim, mas um estudo saudável, sem abrir mão da terapia, de fazer coisas que eu gosto. E foi ali que teve um processo muito bom, sabe? A prova de Minas, eu acho que foi em dezembro, e aí de 2023 eu fiz. Eu também queria muito passar lá, e aí eu tive uma abordagem de estudos mais saudável. E eu já estava trabalhando também no TJ, né, nessa época, durante 2023 inteiro, né, do final de 2022 até hoje. E aí eu fui fazer a prova de Minas. Gente, a prova de Minas, eu fiquei por um ponto do corte. Mas assim, eu tava, na verdade, reformulando. Eu não fiquei por um ponto do corte, eu tava dentro do corte. Mas o que me tirou dessa prova foi o mínimo por disciplina que você precisaria fazer. Em execução penal, eu tinha que fazer o mínimo de 2 questões, e eram poucas questões, eu acho que eram umas 6. E aí eu só tinha acertado uma. E aí eu fiquei assim, nossa, na esperança de anular alguma de execução penal para eu poder avançar. Aí não anularam, mas eu tinha adquirido também um curso de segunda fase para a Defensoria Pública de Minas, porque eu já tinha tido essa experiência de estudo para a segunda fase no Mato Grosso, e aí eu já tinha ciência do quão importante era em termos de aprimorar o raciocínio jurídico, de saber ali ter o manejo correto do VAD. E aí, enquanto não saía o gabarito definitivo, eu fiquei estudando. Depois que saiu, eu vi que não ia avançar, e aí eu ia continuar estudando se não fosse a inscrição em uma outra prova, que aí foi a prova do Paraná, que foram abertas as inscrições, e aí eu me inscrevi, e aí eu comecei a estudar no ritmo para a primeira fase de novo. E aí, gente, foi a prova da minha vida, né? Foi a prova que eu passei na primeira fase, fui para a segunda fase, mas durante a segunda fase eu teve lá. Calma aí, vamos retomar a história. Durante a segunda fase do Paraná, teve o dia da prova, né? A primeira aplicação, que era um sábado e domingo, e aí, beleza, todo mundo fez. Só que aí, um desses dias, que foi o sábado, foi anulado porque, enfim, teve uma questão de organização da banca, e aí a gente teve que fazer a reaplicação. Eu fiz a reaplicação, acertei a peça, foi uma peça que eu nunca tinha visto cair em prova de defensoria pública, que era pedido de efeito suspensivo à apelação. Mas graças a Deus eu mexo com isso, e aí eu consegui ir bem nessa reaplicação. Só que na hora da correção, quando saiu os espelhos, né, o resultado preliminar, não tinham me pontuado
na peça de criminal um tópico que constava do gabarito e eu tinha colocado, mas não foi pontuado. E tudo bem, acontece, né? Na hora que tá corrigindo são diversas provas. E aí, nossa, foi muito inquietante, sabe? E eu lembro que na época eu tava fazendo até o curso virtual do Jus Impacto e depois que saiu o resultado preliminar, eu chorei, né? E no dia seguinte teve uma arguição virtual simulada com o professor Gabriel do Jus Impacto. E nossa, ele é um amorzinho, ele é muito humano, né? E antes da gente começar a arguição, ele tinha me falado ali umas belíssimas palavras. Enfim, aí depois eu entrei com o recurso, né? Aí lá vai eu de novo, gente. Me endividando. Eu paguei muito caro. Muito caro. Eu tive que pegar um empréstimo para conseguir pagar na hora, né? Porque foi muito caro o recurso. Mas eu sabia que tinha chances, entendeu? Porque tava ali, gente, não tinha como. Aí, enfim, paguei, teve a etapa recursal. E aí eu continuei estudando. O único problema que tinha, assim, nisso tudo era porque o resultado definitivo da discursiva ia sair uma semana antes de começar as arguições da prova oral. Então, assim, foi um tiro no escuro, né? Mas eu continuei a preparação e, enfim, como vocês sabem, deu certo no final. A prova oral foi a etapa que eu mais gostei, assim, de tudo. Foi a minha primeira prova oral. E, enfim, mas olha só, o tanto que teve, assim, né, de reprovação por trás disso, toda essa experiência, porque às vezes a gente vê, assim, o destaque ali na vida das pessoas, né, e a gente não sabe, assim, de todos os bastidores, sabe? E não só em relação a provas, teve muita coisa dentro da minha vida pessoal que aconteceu, muita coisa, assim, pesada. Mas enfim, o tema aqui eram as reprovações e eu espero que vocês tenham visto, assim, né, de como a reprovação é importante nesse processo de estudos para concursos também, né, para provas no geral. E agora eu vou fazer a prova de Santa Catarina nesse fim de semana, com essa consciência, né, de que mesmo que eu reprove ali, isso vai me engrandecer, isso não vai me apequenar de nenhuma forma, muito pelo contrário. Eu acho que essa questão de você se sentir diminuído é mais uma questão de perspectiva, porque tudo bem, você pode não ter logrado sucesso ali naquela prova, mas aquela reprovação é um tijolinho dentro do castelo ali que você está construindo. Então, se em vez de você pegar esse tijolo e você jogar ele fora, descartar, você pegar esse tijolo da reprovação e você empregar no castelo da preparação, gente, você só vai ficando maior a cada etapa. E o episódio de hoje foi isso. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Quem ficou até aqui, comenta e vou falar uma palavra aqui aleatória só pra saber. Havana. Comentem Havana. Mas enfim, muito obrigado. Espero que tenha sido importante pra vocês, porque foi importante pra mim fazer esse episódio. É muito bom poder falar sobre isso. E deem 5 estrelas, comentem aí o que vocês acharam. Podem me mandar direct lá também, sugestão de episódios, se vocês tiverem, de assuntos jurídicos ou não jurídicos, sobre a preparação. E sigam aí, compartilhem com quem talvez esteja precisando ouvir isso. E até o próximo episódio. O próximo episódio eu já vou adiantar aqui quem usa Twitter. Fique ligado
que eu acho que vocês vão gostar. Quem for do Juris TT aí, né? Que é a comunidade de concurseiros lá no Twitter. Enfim, abraços, pessoal. Até mais.